Hoje à tarde, enquanto eu estava preparando e terminando os escritos da mensagem dessa noite, me veio uma canção à cabeça, que não era a canção que inclusive eu já tinha escrito aqui na minha introdução, mas eu queria falar dela um pouco com vocês. Porque é uma canção que durante um tempo a gente cantou na nossa comunidade e que me levou a refletir um pouco. Uma canção que fala assim: eu quero ser carta para o mundo, escrita por tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita por tuas próprias mãos. Ou seja, é uma oração onde eu e você desejamos que o mundo olhe para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa maneira de falar, de nos portar, mas que o mundo compreenda a mensagem do Senhor. E aí eu queria começar a mensagem dessa noite perguntando algo para você. Se a sua vida é realmente uma carta do mundo, para que as pessoas olhem ao Senhor, que tipo de mensagem que as pessoas estão lendo na sua vida? Qual tipo de Deus que elas estão percebendo através das suas ações? E parece tão distante de nós. Nós não usamos mais cartas. Normalmente o que chega pelo correio são contas, pelo menos lá em casa é assim. Mas que tipo de mensagem que você está transmitindo? Falar de missionalidade é falar sobre a nossa vida como cristãos. É falar como Cristo se manifesta em nós. E que o mundo, então, compreende essa manifestação. Não é simplesmente você ter uma missão e cumprir, não é simplesmente você ir numa caravana missionária e falar de Jesus, ou simplesmente você ter um momento evangelístico e você então falar a respeito das boas novas. Missionalidade tem a ver com ser carta mesmo do Senhor. Para que o mundo olhe a sua vida e compreenda que existe um Deus que tem boas novas para nós. Nessa noite eu quero conversar com você sobre essa mensagem. Não propriamente dito sobre as suas ações ou como você se porta, mas sobre essa mensagem. Quem é o Deus que nós servimos? Quais são os assuntos que Ele quer conversar com o mundo? Como Ele quer se apresentar nessa geração? Para que então você possa fazer essa reflexão e entender se a mensagem que você está transmitindo é a mensagem do Senhor. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías, texto muito conhecido, capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Deus, essa é a tua palavra lida. Deus, que ela fale ao nosso coração. Liberte, Deus, a nossa alma, para que, Deus, em nome de Jesus, possamos ser cartas vivas do Senhor nessa geração. Muito obrigado. É no teu nome que eu oro. Amém?
A visão do trono de Deus é algo precioso. Poucos homens nas Escrituras tiveram essa visão. Pelo menos mais dois a gente poderia citar aqui. Você tem Moisés, que contemplou a glória do Senhor. Na verdade, a Bíblia fala que ele contemplou a glória do Senhor após o Senhor passar. Ele viu as costas de Deus. E Moisés brilha, sua cara vira um outdoor durante vários dias, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para Moisés. Os anos passam, e você tem discípulos também fazendo isso. Você tem os discípulos no Monte da Transfiguração, vendo Jesus agora não mais só humanamente, mas vendo Jesus glorificado. E aquela situação, aquela visão mexeu tanto com aqueles homens, que os discípulos falaram: Deus, não vamos mais descer. Jesus, vamos ficar aqui em cima. Vamos fazer uma tenda para cada um, e nós vamos contemplar, vamos ficar aqui adorando ao Senhor. Um desses discípulos, ainda no final da sua vida, contempla o trono da graça de Deus, o apóstolo João. E ele tem mais ou menos essa visão que Isaías teve. Porque ele contempla o Senhor num trono. Ele contempla 24 anciãos na presença de Deus, anjos adorando ao Senhor. E algo que eu percebo ao olhar para as Escrituras desses homens que contemplam a glória do Senhor e percebem a glória de Deus dentro do seu trono, é que é impossível você estar na presença desse Deus, nesse local de adoração, nesse trono, e você sair dali da mesma maneira que você entrou. Que você possa entrar, então, na presença desse grande rei, desse grande Deus, e sair para ir no mercado como se nada tivesse acontecido. E aí me leva a questionar, na presença de quem que às vezes nós estamos entrando? Porque se a nossa vida não muda, se não há mudança nas minhas atitudes, se eu não passo a falar daquilo que os meus olhos estão contemplando na presença contemplando diante de Deus, na presença de quem que eu estou entrando? Aonde que a minha adoração tem sido direcionada? Porque para esses homens, quando entraram na presença de Deus, eles tiveram a sua vida transformada. Ainda mais um ponto dessa contextualização que eu queria guardar e falar com você. Tempos de crise, de luta e dificuldade, deveriam nos conduzir à presença de Deus. Lutas que passamos deveriam gerar menos no nosso coração ansiedade e nos conduzir muito mais até a presença de Deus, porque há uma promessa nisso. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes apresentem as ansiedades de vocês diante de Deus. Foi o que Isaías fez. No tempo da crise e da dificuldade, do choro, e aqui você vai perceber durante a mensagem, inclusive do luto, ele para de fazer o que ele está fazendo. Ele entra no templo e lá no templo ele tem uma visão do Senhor. Eu quero falar, eu sei que eu vou chover no molhado, mas lembrar você que não é a ideia do templo, paredes, porque Jesus já nos ensina que esse lugar de adoração é o nosso tameon, é o nosso lugar secreto, é o nosso lugar de oração, o local onde nós nos refugiamos no Senhor. Mas que para Isaías aqui, foi o templo. Pensa comigo, a gente lê o texto, a gente talvez tenha ansiedade para ter uma visão como essa, mas ela é um pouco sinistra, não é? Você não acha? Pensa comigo. Imagina você, sozinho aqui dentro da igreja, tudo escuro. Eu já contei para vocês aqui uma vez que eu fiquei sozinho aqui, que eu fiquei com muito medo aqui dentro da igreja. E daqui a pouco, na sua frente está o Senhor. E Isaías, quando ele descreve tão perfeitamente como foi essa sensação, porque ele fala que o templo começou a tremer diante da presença de Deus.
Muito bonito você ler. Talvez você teria muita dificuldade de ficar aonde Isaías estava. Mas ele entrou no templo, apesar da confusão que estava o seu coração, para buscar uma resposta e ouvir a voz do Senhor. E aí ele aprendeu algumas coisas. E eu quero desafiar você nessa noite a decorar o verso 1. Eu não vou falar sobre os outros 7 versos. Eu li para que você tivesse o contexto como inteiro, mas eu queria que você decorasse o primeiro verso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A primeira mensagem que cartas vivas do Senhor deveriam passar quando olham para esse verso é que o Senhor, ele é um consolador consciente. No ano da morte do rei Uzias. Eu tenho alguém muito próximo a mim que é quase o nome desse rei. Meu sogro chama Osias. Eu acho que talvez a mãe dele errou na hora de registrar, ela queria botar um nome bíblico, ia botar Uzias, mas ficou Osias. E é interessante porque essa proximidade existe para Isaías. O rei Uzias foi um grande rei de Israel. Ele vem logo depois de um rei chamado Amazias. O nome do rei Uzias significa o Senhor é forte. E eu quero te lembrar de algumas coisas. O reino de Israel estava dividido. No reino do norte estava um cara reinando chamado Jeroboão II, que também foi um grande rei. O povo prosperava nesse momento. As guerras do reino do norte eram vencidas por causa desse rei. No reino do sul, em Judá também. Durante o reinado do rei Uzias, Judá ia para as batalhas e ganhava as guerras. Não houve prosperidade maior do que quando esses 2 reis estiveram à frente de Israel. Tanto é que os historiadores comparam esse momento com a mesma prosperidade que houve no reinado de Salomão. Apesar da divisão em Israel, Deus estava com o povo. Uzias, ele tinha o cuidado de levar o povo até a presença de Deus. Ele reina durante muito tempo. Ele sobe ao trono com 16 anos. E ele reina durante 50 anos em Israel. É muito tempo. É uma geração inteira que passou aprendendo que o Senhor estava se movimentando com o seu povo. Então, para o reino de Judá, no ano que o rei Uzias morreu, realmente foi um ano de luto. Realmente foi um ano de dor. Realmente foi um ano onde eles estavam perdendo o grande líder da batalha deles. Mas para Isaías era algo mais. Provavelmente, esse rei era primo de Isaías. Provavelmente para Isaías, enquanto as pessoas perdiam e choravam a perda de um grande líder, Isaías estava vivendo um luto ali. E aí, quando nós percebemos dessa maneira, nós entendemos que para Isaías a morte do rei Uzias era muito mais do que simplesmente um registro histórico. O seu coração estava vivendo um momento de crise, vivendo uma mudança na liderança de Israel e vivendo também a perda de alguém querido para ele. Por isso que nesse momento ele entra na presença de Deus e o Senhor fala com ele. A morte desse rei foi marcante na vida de Isaías, mas o que marcou a história dele foi o Senhor falar com ele durante esse período de luto. A mensagem que eu e você precisamos passar como cartas vivas do Senhor é que o Senhor, Ele é soberano e Ele continua cuidando da história. A mensagem que eu e você precisamos lembrar as pessoas no mundo quando nós falamos é que o nosso Senhor, Ele é consciente de cada ação que está ocorrendo na história. E como ela impacta a vida de cada uma das pessoas. E a partir do momento que ela impacta a vida das pessoas, o Senhor é resposta para consolar os corações dessas pessoas. Ele não é pego de surpresa. Não há nada na história que está nas notas de rodapé da história que o Senhor não percebeu. Ele está cuidando sempre.
Ele está cuidando do seu povo. Mas você já parou para prestar atenção? Como nós temos dificuldades de viver os momentos de lutas que nós enfrentamos? Nós sempre achamos que as nossas lutas são maiores. Nós sempre achamos que a dor dói mais em nós. Nós sempre achamos que o que acontece na história do mundo tem a ver comigo e com você. Quando, na verdade, tem a ver com o Senhor. E enquanto a história de Deus é escrita no mundo, o Senhor vai nos mostrando que Ele é um consolador consciente da dor que nós estamos passando. O Senhor é um Deus consciente de nossa realidade, dos momentos históricos que estamos vivendo. Por isso Ele se faz um consolador eficaz. Mas eu quero ainda falar com você sobre uma outra faceta dessa mensagem que Cartas Vivas passam. Porque se Ele é um consolador consciente, Ele também é um Deus presente. No ano da morte do rei Uzias, um fato histórico, eu vi o Senhor. Nós fomos criados para não andar sozinhos. Nós vivemos as narrativas bíblicas e nos perdemos porque nós achamos que elas já são tão eficazes e que nós já lemos tantas vezes e nós deixamos de prestar atenção em algumas coisas. O primeiro homem criado, Deus olha para este homem e fala assim: não é bom que o homem esteja só. E eu e você ainda cultuamos o individualismo. Eu e você ainda precisamos de heróis. Eu e você ainda achamos que nós podemos vencer as batalhas sozinhos. E por muitas vezes nós vamos caminhar realmente sozinhos, sem pessoas de carne e osso ao nosso lado. Mas a presença do Senhor não vai nos desamparar. O momento de crise política em Israel, de Judá, desculpe, que eles estavam vivendo uma troca de rei. No momento de luta e de luto de Isaías, ele vê o Senhor. Ele contempla Deus. Deus estava ali com ele. As pessoas poderiam estar desesperadas, as pessoas estavam talvez se distanciando agora do Senhor, porque o grande rei havia partido, mas Isaías estava lembrando que Deus estava com ele, e sempre esteve. O rei de Judá havia morrido, porém o rei dos reis ainda reinava. O rei de Judá havia partido, porém aquele que tem todo o governo e toda a autoridade nas mãos ainda estava com o seu profeta, ainda estava convocando ele para a missão. O Senhor abre e descortina diante de Isaías o seu coração, porque ele estava presente. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus vai trazer as últimas palavras aos discípulos em quem ele investiu a sua vida, depois de dar uma ordenança, ele termina a sua frase dizendo: e eu estarei com vocês todos os dias, até o findar das eras. Será que eu e você estamos caminhando sozinhos na nossa jornada? Será que conforta o nosso coração a ideia do herói que chora sozinho à noite sem ter com quem abrir o seu coração? Eu e você somos convidados a estar num reino onde o rei está conosco todos os dias. E é interessante porque as nações que estavam circundando Israel, e já nesse momento histórico onde outros reinos se levantam, Deus novamente confirma que está com Israel, com Judá. Um dos meus filhos gosta muito de mitologia, talvez influenciado pelo pai dele, que também gosta muito de estudar as mitologias.
Se você estudar a mitologia nórdica, se você estudar a mitologia grega e romana, você vai perceber que os deuses deles não estão com o povo. Eles estão em lugares de difícil acesso. E o povo não se relaciona com eles porque eles são convidados à relação. Pelo contrário, todas as vezes que alguém se relaciona com Deus, ou é porque ele está pesando a mão, ou porque é um castigo. O Deus de Israel e de Judá é diferente. Ele nos convida a estar sempre na presença dele, a aprender do seu coração. E aí, alguns dias atrás, eu assisti um filme, não sei se você já assistiu, esse filme chama Extraordinário. Já assistiu? A capa do filme é um menininho com capacete. Eu até achei que o filme tinha a ver com Fórmula 1, depois eu fui assistir o filme, não tem nada a ver com Fórmula 1. E o capacete nem é de Fórmula 1, é de astronauta. Mas tem uma frase nesse filme que eu guardei. E eu queria compartilhar com você, porque ela fala assim: a grandeza não está em ser forte, mas no uso correto da força. Grande é aquele cuja força conquista com o coração, e com o seu coração atrai outros para o seu universo. Assista o filme, é muito bom. Mas perceba que um Deus todo-poderoso, que poderia fazer assim e acabar com a nossa história, ele se abre diante de nós. Ele abre o seu coração, para que a gente esteja na presença dele, não por medo, mas porque o seu coração nos atrai a estar com ele. E aí eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto da mensagem. Por que caminhar sozinho? Para que continuar propagando o mito do lobo solitário? Porque isso é um mito. Primeiro, que lobo não anda sozinho. Na natureza não é assim. Mas nós achamos que nós podemos fazer isso. Deus, ele quer partilhar da sua dor. Deus quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Se ele tão grande se abre assim, por que você não abre o seu coração a ele? Ele é um Deus que é um consolador consciente das nossas realidades. Ele é um Deus que é presente na história da nossa vida. Mas ele ainda tem mais uma faceta que eu quero conversar com você nessa noite. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua presença enchia todo o templo. Ele é um Deus soberano. Soberano. Se você não é reformado, nem calvinista ou presbiteriano, está nos visitando aqui nessa noite, você sabe que isso é uma doutrina reformada. Nós acreditamos na soberania de Deus. Nós acreditamos que o nosso Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Que a caneta que escreve a história está nas mãos dele. E que não há nada que eu e você possamos fazer para mudar a história se não for da vontade dele. É isso que nós cremos. A pergunta que eu te faço, se é isso que nós vivemos. Se é isso que nós professamos nas nossas orações. Se é isso que nós cantamos. Se é isso que o mundo percebe quando olha para as nossas vidas. A promessa de Deus sempre foi estar conosco, e ele é Emanuel. Foi assim no Éden, foi assim com Moisés, foi assim com Isaías, foi com os discípulos e é hoje conosco. Mas esse Deus soberano mexe com a nossa estrutura. Desde a nossa infância, nós não queremos ser submissos, nós queremos ser livres.
Você quer ver uma ideia? Você já teve filhos. Quando seu filho começa a andar, com certeza você já passou por a situação onde você está tentando levar ele para que ele não caia e ele empurra as suas mãos. Ou que você fala para ele não ir em um lugar e ele quer ir num lugar. E é uma criança, com menos de 2 anos de idade. Já não quer mais estar sujeito. Não quer mais a autoridade do pai sobre ela. Ele quer ser livre. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Se você olhar para as Escrituras e olhar para a história, você vai perceber que normalmente nós buscamos a presença de Deus quando nós estamos em sofrimento. Nós vimos isso aqui na vida de Isaías. O Senhor vem e Ele cura o nosso coração. O Senhor lava as nossas feridas. O Senhor restaura a nossa sorte. O Senhor nos coloca em pé novamente. E daí sabe o que acontece? Nós esquecemos do Senhor. Nós já nos achamos agora soberbos, soberanos. Já podemos voar sozinho, Deus, já entendi como é que funciona a história, eu não preciso mais do Senhor. Deus revela a Isaías que não podia ser assim. E aí 3 facetas eu e você precisamos guardar desse Deus soberano. Primeira é que Ele se assenta em um trono de glória, de majestade. E que eu e você precisamos adorá-lo, render graças ao seu nome, nos prostrarmos diante dele. Olha qual é a reação de Isaías ao ver o trono do Senhor. Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho lábios impuros, eu vivo numa geração que não contempla o Senhor e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Nesse trono de glória, não existe lugar para o homem. Nesse trono de glória, não existe local para eu e você darmos pitacos e acharmos que somos melhores que Deus. Nesse trono de glória, só há lugar para eu e você dobrarmos os nossos joelhos em adoração ao Senhor. É a Ele toda a glória. É a Ele toda a honra. Para prestar atenção comigo. Quanto mais nós nos relacionamos com pessoas, com alguém, mais você conhece as coisas boas e mais você conhece os defeitos. Não é assim? Meus avós viveram mais de 50 anos de casado. Minha avó, quando falava, parecia que eu estava ouvindo o meu avô falar. Chama intimidade. Os serafins que são descritos aqui por Isaías, que estavam constantemente na presença do Senhor, eles não ficavam assim, hoje eu não vou adorar o Senhor. Hoje eu estou cansado, eu não vou entrar na presença de Deus. Hoje eu não gostei muito da música do louvor, eu não vou lá. O texto fala que eles estavam clamando, santo, 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 todo o tempo. É o Senhor dos exércitos. Esses seres que nós não conseguimos contemplar e nem imaginar como são, compreenderam a grandeza desse Deus. E eu e você, ainda achamos que nós podemos entrar na presença desse Deus de qualquer maneira, com qualquer canção, com qualquer jeito na nossa vida que Ele recebe. Deus precisa ter misericórdia de nós. Ele é soberano e Ele se assenta num trono de governo. De governo. E se eu e você estamos diante desse trono, deveríamos nos sujeitar a Ele. Deveríamos perguntar a Ele. Deveríamos compreender qual é a sua vontade. Não agir pelos nossos instintos, não agir pela nossa maneira de pensar, mas estar com Ele, sujeito a Ele a autoridade. É incrível. Porque nós nos sujeitamos aos homens. Ninguém em sã consciência
independentemente do seu espectro político, vai receber um dos governantes do Estado aqui e vai bater nele, vai brigar com ele, vai xingar ele. Isso não existe. Os leões que brigam politicamente estão na internet, não na vida real. Nós nos sujeitamos. Aliás, a nação brasileira é uma nação que se sujeita a tudo, sem se manifestar. Mas quando nós falamos de Deus, nós não queremos nos sujeitar. Deus abre o seu coração e nos mostra a sua vontade. Nós queremos outras coisas. Deus fala e mostra qual é o caminho. Eu prefiro andar em outro lugar. É interessante que talvez por vivemos um sistema político diferente do que Isaías vivia. Isaías vivia uma monarquia. Nós não vivemos uma monarquia. Isaías compreendia que entrar na presença do rei e não contar com a graça dele levaria à morte. Porque se você entrasse na presença do rei e ele não fosse com a sua cara, ele mandava matar você. Você quer compreender um pouco como funciona o reinado? Olhe lá quando o Israel pede um rei a Samuel. Que em poucas palavras o que Samuel fala assim, a vida de vocês a partir desse momento não é mais de vocês, é do rei. Se nós estamos então na presença desse Deus que tem um trono de governo, nós deveríamos nos sujeitar a Ele. Terceira coisa, terceira ideia dessa soberania, é que Ele se assenta em um trono de graça. Acabei de falar com você que se você entrasse despreparado na presença de um rei humano, você poderia morrer. Aliás, eu quero trazer um contexto histórico para você. Você já viu os reis, ou no caso agora a rainha da Inglaterra, ordenando novos cavaleiros? Já viu? Já viu essa cerimônia? Eles se ajoelham na presença do rei. E a espada é passada da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, pelo pescoço de quem vai ser, então, ordenado como cavaleiro. Você sabe por que existe esse rito? Porque há anos atrás, muitos séculos atrás, se aquela pessoa que estivesse ali ajoelhada na presença do rei fosse um traidor do Estado, naquele momento o rei poderia cortar o pescoço dele. É por isso que existe esse rito. Para prestar atenção comigo. O trono que Isaías viu não foi um trono que levou ele à morte. O trono que Isaías viu não foi de um rei que estava às vésperas de cortar o seu pescoço, mas foi um trono de graça. Um trono onde o rei traz ele para perto dele. Um trono onde Deus não questiona a oração dele, porque Deus sabia que aquilo era verdade. A nossa geração não ia conseguir entrar na presença de Deus, porque talvez a gente faria essa mesma oração dizendo: Deus, eu tenho impuros lábios, eu vivo no meio de uma geração que tem lábios impuros, e talvez esperássemos que esse Deus chegasse e nos pegasse no colo. Oh, coitadinho, realmente, você tem um lábiozinho bem purinho mesmo. Oh, coitadinho, você está inserido no meio de uma geração bem purinha mesmo. Essa é a geração que nós vivemos, que gosta de ser bajulada. Deus reconhece a oração de Isaías. E já aqui, demonstra que a presença dele é uma presença de graça. Porque vem um anjo e toca a boca dele. Purifica os lábios dele. Para que ele pudesse então ser usado pelo Senhor. Em outras palavras, é como se Deus olhasse para Isaías e dissesse: eu sei que você é um miserável pecador. Eu sei a geração que você vive.
mas eu vou purificar você, eu quero usar a sua vida. Nesse pequeno texto é impossível eu e você chegarmos à presença, a esse momento, da mensagem, e não percebemos toda a representatividade de Jesus aqui nesse texto. É Ele que nos dá acesso a esse trono de graça. É Ele que purifica a nossa história. É Ele que nos vocaciona e quer nos usar. É nas mãos dEle que está a caneta que está escrevendo a história. Como está a carta que está sendo escrita na sua vida? Que relação você tem tido com Jesus? Eu quero deixar algumas aplicações após concluir a mensagem. Esse trono é alto e ele está erguido acima das nossas competições, contradições e desolações, independentemente do quadro. Deus, ele sempre será soberano. 3 aplicações para a sua vida. Primeira delas, faça como Isaías. Busque ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Nos dias ruins, nos dias difíceis e de luto, e nos dias da vitória também. Segunda aplicação, descanse na poderosa mão do Senhor. Descansa na poderosa mão de Deus. Na maioria das vezes, na jornada cristã, nós não vamos compreender o que Deus está fazendo. O nosso chamado não é a compreensão. O nosso chamado é a obediência. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Entrem pelo deserto, que eu vou guiar vocês à terra prometida. Vão e façam discípulos enquanto vocês caminhem. Nem sempre a gente vai compreender tudo aquilo que o Senhor quer e está fazendo. Terceira aplicação que eu queria deixar para você nessa noite. Entenda e ressignifique as situações que você vive. Entenda e ressignifique as situações que você vive. Você passa por dores que eu sei. E dificuldades que eu entendo. E com certeza dentro do seu coração há quartos onde o Senhor não pode entrar. Quantas vezes, como pastor, eu me apego com pessoas que chegam ao meu gabinete e falam assim, sobre esse assunto eu não quero falar. É justamente nesses locais que Deus quer entrar na história da sua vida. Nós não sabemos quanto tempo depois que Isaías escreve Isaías capítulo 6. Nós não temos como mensurar a timeline desse processo. Mas isso estava tão centrado agora no coração de Isaías, que aquele momento de transição, que aquele momento de luto não doía mais. Ele olhava para aquilo na história e aprendeu a glorificar o Senhor. Entenda e ressignifique os momentos da sua história. Vou cantar uma canção juntamente com você. E enquanto a gente vai cantando essa canção, eu queria que você orasse diante de Deus. Porque talvez você chegou aqui nessa noite com tanta turbulência na sua mente, no seu coração, que você não está mais conseguindo contemplar o Senhor. Que você está esperando tanto as ações das suas mãos, que você esqueceu da poderosa mão de Deus sobre você. Que talvez você perdeu a ideia de que nós devemos olhar para a cruz sempre, e não para os momentos da nossa história.
E aí, enquanto a gente vai cantando essa canção, eu queria que você orasse. Falasse: Deus, toma conta da minha vida. Toma conta da minha história. Se apresenta como o Senhor que o Senhor é, para que eu possa descansar em Ti. Vamos ficar em pé? Eu preciso de um cabo aqui da visão. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar. Meu Jesus vem buscar a tua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. E Ele vem, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem,
Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está... O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vamos cantar novamente. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estamos, Deus, na Tua presença, com essa oração diante de nós. Assim como Isaías, não queremos nos apegar às coisas daqui, olhar para as coisas somente dessa terra. Queremos olhar ao Senhor. Queremos contemplar o Teu trono, nos sujeitar diante da Tua graça. Deus, como nós pecamos, Pai. Deus, nós não confiamos nas Tuas mãos. Como achamos, Deus, que o Senhor não está no controle. Nos perdoa por isso, Senhor. E que nessa noite, Deus, no meu coração, o coração dos meus irmãos, daqueles que assistem, Deus, da sua casa, o que possa trazer esperança é a Tua volta. Ah, que precioso dia, Deus. Que precioso dia vai ser o dia que as trombetas soarem, para anunciar o Rei da Glória, voltando para buscar a igreja que é dele. Deus, que precioso dia. Obrigado por tudo, Pai. Guarda as nossas vidas nessa semana. Que sejamos cartas vivas do Senhor, para esse mundo que tem clamado, para essa criação que tem gemido, Deus, pela manifestação dos Teus filhos. Que as pessoas olhem em nós o Senhor